apesar que eu oro e torço por você, apesar que eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para você aqui na terra, na sua trajetória aqui na terra. Eu creio que Deus tem uma palavra de restauração para a sua família, de construção de uma boa casa, de uma prosperidade financeira, de uma paz emocional. Isso tudo você tem promessa de Deus na sua vida. Mas nosso maior objetivo é construir em você uma trajetória para que você um dia vá morar no céu. Você está entendendo? A nossa maior preocupação é que de fato um dia você esteja morando com Deus. E a Bíblia nos ensina trajetória. E a Bíblia nos ensina a nos comportar durante a nossa trajetória, a construção da nossa vida espiritual. A Bíblia nos ajuda a olhar para essas coisas como as coisas de maior prioridade. No livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, versículo 1, diz assim: depois disso o quê? A Bíblia fala, depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Esse depois disso pressupõe que algo aconteceu anteriormente. Algo aconteceu anteriormente. E o capítulo 19 fala o que aconteceu. Na verdade, a partir do capítulo 18, fala de um episódio lamentável na vida de Josafá. Uma escolha lamentável que ele fez. Ele se aliançou com uma pessoa que não deveria se aliançar. Ele foi para a guerra, se ajuntou para lutar numa guerra em aliança com o rei Acabe, um rei que Deus não queria que ele fosse se ajuntado com ele. E Josafá foi sem consultar devidamente o Senhor, e quase que ele morreu nesta batalha. A Bíblia diz que ele só não morreu porque Deus achou coisas boas na vida de Josafá. É bom quando Deus encontra coisas boas na nossa vida, né? É bom. Mas aí quando Josafá volta, ele começa a fazer coisas para acertar a vida dele. Na verdade, ele deu passos importantes da restauração e na construção da vida espiritual de Israel. Tomou algumas medidas para Israel, não, de Judá, né? Porque ele era o rei de Judá, Acabe, que era o rei de Israel, rei do norte. E aí depois que ele fez tudo certinho, que ele, poxa, coloquei aqui a casa em ordem, acertei tudinho, fala, depois disso, veio os amonitas, os moabitas e os meunitas para guerrear contra ele. Como é que pode, né? Depois que você faz a coisa certa, que o problema vem. Na verdade, o problema ia vir, só que encontrou alguém preparado para ele. Essa é a grande questão. Não é como o problema vai vir, é como você vai estar. Você está entendendo? Como que você vai estar? E veio a notícia, olha lá. Depois disso, moabitas, manitas e alguns meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Olha só, enorme. Geralmente quando alguém dá uma notícia ruim para nós, né? Ele gosta de potencializar a notícia, né? Aumentar o problema. Enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto, e já está em Azazon Tamar, isto é, em Guedes. Aí o próximo versículo. Alarmado ou amedrontado, uma outra tradução diz, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor. Aí, ó, como é que é bom aprender com os nossos erros? Decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Parando por enquanto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando sobre construção de vida espiritual e preparar você para qualquer tipo de adversidade que a vida pode lhe proporcionar, e nós devemos saber disso. A vida cristã, a vida com Deus, a vida com Jesus Cristo não é uma vida ausente de problema. A vida com Deus, a vida com Jesus Cristo é a vida presente com Deus.
Você está entendendo? Nós não temos uma vida de ausência de problema. Nós temos uma vida que Deus é presente, que Deus está conosco. É totalmente diferente a coisa. Você está entendendo? Ou seja, as coisas ruins podem acontecer com o crente. Notícias ruins podem vir na porta do crente. Oh, amado, diagnóstico médico desfavorável pode bater na nossa porta. A questão é, como que eu vou estar para esse dia? Você compreende? Aqui fala que Josafá pôs a buscar o Senhor. A Bíblia fala que ele proclamou um jejum. Vida cristã tem certas coisas que nós precisamos considerar. Na verdade, certas coisas que precisamos praticar. Vida de oração, vida de leitura da palavra de Deus e vida de jejum é um pacote da vida cristã. Quando você se converte, você recebe um pacote. Nesse pacote você tem que ler a Bíblia, você tem que orar e tem que às vezes jejuar. Você está entendendo, amado? Jejum faz parte da nossa vida. Teve tempo na minha vida, estava testemunhando aqui pela manhã, que eu jejuei muito. Teve uma época que eu estava com uma dificuldade, uma luta tão grande, lá no começo do meu ministério, amado, que eu cheguei a jejuar 200 dias no ano. Era jejum de Daniel, 21 dias, era 7 dias de jejum, era 3 dias no monte jejuando, era toda quinta-feira eu jejuava, era jejum de 40 dias, comendo pão, água. Eu pesava assim, olha, sou magro, estou com 80 quilos, mas eu sou magro. Eu pesava 59 quilos. Era o pó da rabiola. Era o barbante que segurava a mortadela. Você está entendendo? Eu cantava aquela música, o meu paletó de uma lista, era uma lista só. O paletó listado era de uma lista só. Eu era magro que dava dó, a música do Rebanhão, quem se lembra? Com Jesus Cristo. Foi que Jesus mudou a minha vida, né? Ai, gente, eu estou voltando cantando, aí mudei toda a mensagem. Mas jejum, a prática da oração, a prática da leitura da Bíblia e a prática de jejum tem que fazer parte da sua vida, gente. Você está entendendo? Isso prepara você, isso fortalece você de tal forma, de tal maneira que você nem imagina. Te prepara para as notícias que vêm dos amonitas, moabitas e meunitas da vida. Aí José fala, armado, pôs-se a buscar o Senhor. Aí, no desfecho da história, eu vou compartilhar 3 princípios ou 3 atitudes que podem ajudar você a superar toda e qualquer circunstância adversa que você enfrenta. Você está entendendo? Isso é vida cristã. Aí no versículo 12 do capítulo 20, Josafá ainda orando, ele diz assim, olha lá, ó nosso Deus, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Sabe, amado, tipo assim, quando ele fala, contra nós nós não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós. O que Josafá está confessando aqui é que ele não tinha recursos humanos. Aí ele fala, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, o que Josafá está dizendo aqui, não é que ele não sabia o que fazer. Ele estava dizendo que contra essa grande multidão que vinha com ele, ele não tinha recursos humanos, provisão humana, exército, instrumentos para enfrentar. Mas ele fala assim, mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluia. Sabe, amado, Josafá está fazendo uma declaração assim, ó, eu, pela minha força, pela minha capacidade, pelos meus recursos, não consigo enfrentar esse problema, mas eu coloco os meus olhos
em Deus, eu coloco os meus olhos no alto. Amado, você precisa aprender a colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Você precisa aprender a colocar os seus olhos em Deus e não no diagnóstico médico. Você precisa aprender a colocar os seus olhos em Deus e não no conflito familiar que você está vivendo. Você precisa aprender a colocar os seus olhos em Deus e não na crise financeira que você enfrenta. Aprenda a colocar os seus olhos em Deus. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós percebemos a mão de Deus agir ao nosso favor. Os meus olhos estão postos em ti. Eu estou mirando para o alto. Eu estou olhando o autor e consumador da minha fé. Cristo Jesus está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isaías 45, 22 diz: olhando para Deus, da onde vem a nossa salvação. Olhe para Deus. Você está entendendo? Nós precisamos aprender a colocar os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias. Olhe para Deus. Jesus nos ensinou isso. Jesus, quando estava diante do túmulo de Lázaro, 3 dias Lázaro já estava morto, já cheirava mal. Jesus, ele manda tirar a pedra. Ele olha para o alto, para Deus, diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas por causa destes eu faço a minha oração. Amado, olhando para o alto, o milagre acontece, a impossibilidade torna-se possível, porque para Deus nada é impossível. Você começa a olhar para Deus, você tira o seu olho da vertical e olha, ó amado, para o horizontal, olhando para cima. Quando você olha para cima, quando você olha para o alto, quando você olha para Deus, os seus problemas aqui na terra ficam diminuídos, eles ficam pequenos diante da grandeza de Deus. Olhar para o alto é confessar aonde está a sua fé. Olhar para o alto. Graças te dou, Deus. Jesus disse isso. Ele estava lá diante de uma multidão faminta, uma multidão de mais de 3.000 pessoas, acho que 5.000 pessoas estavam lá seguindo Jesus para receber os ensinamentos de Jesus, com fome. Aparece um menino lá que dá o lanchinho dele de alguns pães. Jesus pega aquele pão, levanta para o alto, olha para Deus. Amado, o que é um pão para uma multidão? Mas ele pega aquele pão e diz: Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. Amado, como que nós precisamos aprender a dar graças a Deus, mesmo em meio a uma situação difícil. Como nós precisamos a dar graças a Deus. Amado, graças a Deus pela casa que eu moro. Ainda não é a casa dos meus sonhos, mas é o teto que o Senhor me proporcionou. Graças a Deus. Graças a Deus pelo meu trabalho. Ainda não é o trabalho que eu almejava, mas é o trabalho que coloca o sustento da minha mesa. Graças eu te dou. Graças eu te dou pelo carro que eu tenho, e também dou graças pelo carro que ainda eu não tenho. Em tudo dai graças
graças, pois essa é a vontade de Deus para a vossa vida. Nós precisamos agradecer antes de ter. O que falta muito hoje é a igreja agradecer. Pessoas que se dizem cristãs, agradecer por tudo. Graças te dou, graças te dou. Amado, Jesus, Ele deu graças pelo que tinha antes da multiplicação. Aleluia. A provisão vem quando você começa a agradecer. Agradecimento, amor, dar graças a Deus, é uma declaração de que você está grato, contente com tudo que Deus lhe deu. Porque se você não estiver contente com o que você tem, você não merece aquilo que ainda você não tem. Você está entendendo? Contentamento é algo de Deus. Graças, Senhor Deus, pela minha família. Ainda não está do jeito que eu quero, mas eu te agradeço por ela. Graças, Senhor, eu te dou pela minha saúde. Ela está um pouco debilitada, mas eu te agradeço, Deus, porque quando você dá graças a Deus, você abre a porta para o milagre acontecer. Para o milagre acontecer. Vamos aproveitar esse momento. Feche os seus olhos, espalma suas mãos assim. E começa a agradecer a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus. Dá graças a Deus pela sua saúde. Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respira, pela capacidade que você tem de respirar. Você veio até uma reunião hoje, você conseguiu estar no culto hoje. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito na sua vida. E agradeça a Deus pelas coisas que você desejava, mas ainda não aconteceu, mas você está dando graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse domingo tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, por tantas pessoas que passaram por este lugar nesse dia e receberam uma palavra da parte do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo batismo que nós fizemos pela manhã. A gente pode ver o resultado do nosso trabalho. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que contribui para que essa obra permaneça e cresça na terra. Obrigado, Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Graças a Deus. E quando Josafá estava orando a Deus, Senhor, contra essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, e não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando ele começa a fazer essa oração, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Olha como está toda a vida do cara. Levita, dos filhos de Asaf. O Espírito Santo veio e fala assim para eles, ó. E disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. E aí, amada, quando Josafá recebe essa palavra, ele começa a ter algumas atitudes maravilhosas. A primeira coisa, a Bíblia fala que Josafá caiu de joelhos. O texto fala que ele caiu, humilhado na presença de Deus, reconhecendo a bondade de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Ele tinha apenas ainda uma palavra. Deixa eu falar para você uma coisa importante. O que você mais precisa na sua vida é uma palavra de Deus. Talvez você pense que a solução vai vir aí ganhando numa loteria.
A solução vai vir com um braço forte. Amado, o que você precisa é de uma palavra de Deus. Ele caiu de joelhos, agradecendo a Deus, humilhando-se na presença de Deus, mas imediatamente a Bíblia fala: e pôs Josafá de pé. Primeira coisa, olhar para Deus. Segunda coisa, posicionamento espiritual. Eu tenho batido nesta tecla por causa da importância que ela tem. O conhecimento de que você tem de quem você é em Cristo Jesus. O posicionamento espiritual que você precisa tomar diante do problema, mesmo que ainda você não viu solução nele. Posicionamento espiritual. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu creio em Deus, eu creio que Jesus Cristo me perdoou dos meus pecados, eu creio que Jesus Cristo me lavou de todas as minhas iniquidades, eu creio que Jesus Cristo escreveu meu nome no livro da vida, eu creio que Jesus Cristo me salvou de uma vida vã, de uma vida cheia de pecado. Eu creio que Jesus Cristo me salvou. Eu tomo um posicionamento espiritual, uma postura espiritual. Amado, deixa eu falar para você uma coisa. Essa postura espiritual. Pastor Paulo, mas eu ainda passo por tentações. Pastor Paulo, eu ainda passo por lutas na área emocional. Pastor Paulo, eu ainda tenho coisa. Amado, posicionamento você toma não é por causa de você, é por causa daquilo que Cristo fez por você lá na cruz. Você pode dizer glória a Deus? Pôs-se de pé. Um posicionamento. Deus está comigo. Deus me deu uma palavra. Amado, você não está aqui à toa. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aqui aleatoriamente. Você veio porque Deus te trouxe. O Espírito Santo trabalha no seu coração. A palavra de Deus está operando na sua vida. Você precisa tomar um posicionamento espiritual e crer na obra que Cristo está fazendo em você e através de você. Você precisa tomar uma postura espiritual, colocar-se de pé e dizer: eu creio, Deus está comigo, Jesus está comigo. Amado, isso depende de coisas, depende só de uma fé genuína em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí Josafá, a Bíblia fala que Josafá tem uma estratégia nada ortodoxa, uma estratégia que era até estranha para uma batalha. Numa batalha, o comandante coloca o exército, a infantaria na frente, a artilharia. Não, Josafá chama os cantores, os levitas, os sacerdotes e coloca na frente da batalha e diz: vamos cantar louvores a Deus, vamos adorar a Deus. Eu fico imaginando, amado, o exército inimigo, vendo um exército contra ele, mas nesse exército eram pessoas com mãos levantadas, adorando a Deus, cantando louvores a Deus. Amado, que coisa extraordinária é a adoração, que coisa extraordinária quando você se posiciona em adoração. A adoração é declarar Deus na situação, a adoração é acreditar que Deus está com você, andando com você, mesmo que o resultado ainda não tenha chegado. E quando ele estava adorando a Deus, a Bíblia diz que Deus colocou emboscada no exército inimigo e houve uma grande vitória, uma vitória tão grande que Josafá precisou de 3 dias para recolher os despojos do inimigo. Amado, que poder tem a adoração. Eles não precisaram lutar, eles não precisaram que nenhum soldado colocasse a espada desembainhada, eles só precisaram adorar. Quando nós aprendemos o poder da oração, nós percebemos o poder do nosso Deus. Quando nós aprendemos o poder da oração, nós atraímos o céu para a terra. Quando nós aprendemos o poder da oração, nós percebemos o milagre acontecer. Quando nós adoramos, nós estamos declarando que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aleluia. Deixa eu falar para você, amado. Quando você pegar o diagnóstico médico, ao invés de ficar alarmado, preocupado com o tamanho do problema, começa a adorar a Deus. Quando você olhar para a dificuldade financeira que você está vivendo, ao invés de ficar alarmado e preocupado, começa a adorar a Deus, começa a marchar adorando a Deus. Quando você olhar para a sua casa e ver um conflito familiar que está te tirando a paz, começa a adorar a Deus. Quando você começa a adorar a Deus, o exército inimigo fica confuso, não sabe o que fazer. Quando você começa a adorar a Deus, você atrai o milagre para a sua vida. Adoração. Eu tenho quase que convicção de que Paulo e Silas sabiam desse segredo. Leram o 2 Crônicas capítulo 20, viram a estratégia de Josafá. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 16 a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa prisão. Mas à meia-noite, amado, Paulo estava ali porque estava fazendo uma coisa boa, pregando o Evangelho. Paulo poderia dizer assim: por que, Deus? Eu estou pregando o Evangelho, eu estou fazendo uma coisa boa, por que estas algemas? Por que esta prisão? Por que essas chibatadas de chicotes em nós? Amado, Paulo estava na iminência, e ele e Silas, de serem apedrejados e mortos. Mas Paulo e Silas, à meia-noite, levanta as mãos e começa a adorar a Deus, começa a cantar louvores a Deus. Amado, a adoração quebra as correntes, a adoração despedaça o jugo, a adoração coloca em retirada os inimigos, a adoração põe em liberdade os cativos, a adoração quebra os grilhões, despedaça as celas e coloca em liberdade. Que poder extraordinário tem a adoração. Amado, a língua, o vocabulário, os argumentos que tem que sair dos seus lábios é a adoração. A língua do reino é a oração, louvor e adoração. É o linguajar do reino. Quando nós aprendemos a língua do reino, a adoração, nós começamos a vivenciar os milagres de Deus na nossa vida. Fica de pé no seu lugar, e já fica de pé com as suas mãos para o alto. Já fica de